Hoje a gente vai falar sobre algo que paralisa muitos alunos de inglês: o medo e a ansiedade na hora de falar. O teu coração, ele dispara só de pensar em participar de uma conversa. Tu evita situações em que tu precisa usar o inglês, mesmo sabendo que isso te prejudica. Tu não tá sozinho. A ansiedade de desempenho, ela é sim real e surge quando uma pessoa precisa realizar uma tarefa diante de outras pessoas e ela teme ser julgada ou fracassar ou se expor de forma negativa. Mas existe uma técnica poderosa emprestada da psicologia comportamental que vai te ajudar a superar isso passo a passo. Nesse vídeo eu vou te apresentar a exposição gradual, que é uma estratégia amplamente utilizada na terapia cognitivo-comportamental. E essa ferramenta vai te ajudar a perder o medo de falar de uma vez por todas. Vamos entender primeiro o que é essa tal de exposição gradual. Vamos pensar o seguinte: quando a gente tem medo de algo, a nossa tendência natural é evitar isso. Se eu tenho medo de falar inglês, eu fujo das conversas. Logo, a minha ansiedade baixa e eu tenho um alívio dessa emoção. A curto prazo, esse parece ser o caminho mais assertivo que a gente pode pensar em seguir. Porém, o problema é que quanto mais a gente evita, maior o medo fica. E, consequentemente, a longo prazo, a gente acaba perdendo as oportunidades que o inglês aqui em questão poderia nos trazer. A exposição gradual vai fazer o oposto. Ela nos encoraja a enfrentar os nossos medos, mas de uma forma planejada, segura e progressiva. A gente vai começar com situações que causam pouca ansiedade e gradualmente a gente vai avançar para situações mais desafiadoras. E a ideia aqui é que tu te exponha ao que te causa ansiedade. No caso, falar inglês, em pequenas doses controladas. Quando a gente faz isso de forma repetida, o nosso cérebro aprende que a situação não é tão perigosa assim. E a resposta de ansiedade que a gente apresenta começa a diminuir. Sendo assim, vamos entender como a gente vai colocar isso em prática. E o nosso primeiro passo vai ser criar uma hierarquia de ansiedade de fala. O que é isso? Tu vai listar situações que envolvem falar inglês e vai ordenar elas das que te causam menos ansiedade para as que te causam mais ansiedade. O que te deixa um pouquinho nervoso e o que te faz sair correndo, por exemplo? Vamos imaginar um exemplo mais genérico. Eu vou criar minha lista e a gente vai começar com o nível 1. Uma situação em que nos causa pouca ansiedade. Por exemplo aqui, falar consigo mesmo em voz alta. Nível 2. Gravar um áudio de 1 minuto falando sozinho, em inglês. Nível 3 e um pouco mais ansiogênico, enviar esse áudio para um amigo que tu confia, que também estuda inglês. Nível 4, falar inglês por 5 minutos com esse amigo. E aqui a gente já está aumentando a nossa ansiedade. Nível 5, participar de uma aula individual de inglês. Nível 6, participar de uma aula de conversação em grupo, em que tu tenha que te expor frente às outras pessoas. Aqui a tua lista pode ser totalmente diferente da minha. Por exemplo, falar com um amigo para ti talvez seja mais fácil do que gravar um áudio. O importante aqui é que tu crie a tua escada com degraus que façam sentido dentro da tua realidade e dentro do teu nível de ansiedade. Com essa hierarquia pronta, a mágica vai acontecer quando a gente começar a subir essa escada degrau por degrau. E a regra de ouro aqui, o primeiro passo é: comece pelo nível mais baixo. E aqui a gente tem o nível 1, o nosso primeiro degrau, que é falar consigo mesmo. Tu vai fazer isso de forma repetida, não é só uma vez. Faz isso várias vezes em dias diferentes. E ao mesmo tempo tu já vai para o passo 2, que é observar a tua ansiedade. Tenta perceber como tu vai te sentindo antes, durante e depois desse exercício. A tendência é que com a repetição a tua ansiedade ela diminua. E aí a gente vai para o nosso passo 3. Permaneça no degrau. Ou seja, tu só vai avançar para o próximo nível no momento em que tu perceber que a tua ansiedade ela diminuiu de forma significativa. Aqui é importante, a gente não precisa de pressa, cada um tem seu tempo. O próximo passo é, suba para o nível 2. Quando tu te sentir mais confortável no nível 1, tu vai passar para o 2, que é gravar e escutar um áudio.
Tu vai repetir esses processos várias vezes até que a tua ansiedade diminua. Passo 5, continue subindo. Tu vai seguir esse processo subindo um degrau de cada vez, sempre garantindo que a ansiedade do degrau anterior ela esteja mais controlada antes de tu avançar. E isso, pessoal, pode levar semanas, pode levar meses, dependendo do bloqueio que tu tem em relação a te expor, a falar inglês. Lembra, o ritmo aqui é teu, não existe certo ou errado. O importante é que tu tenha consistência e paciência. E se um degrau parecer muito alto, talvez tu precise quebrar ele em menores passos. E se tu já acha que essas dicas estão te ajudando, deixa o like nesse vídeo e vamos em frente que não acabou ainda. Tem algo muito importante que a gente vai fazer juntamente com todos esses passos que eu te passei. A gente vai parear, ou seja, associar a exposição que tu tá fazendo a um relaxamento. Mas como assim? A gente vai usar uma técnica simples aqui e também baseada em evidências. Realmente funciona para tu te acalmar, que é a respiração diafragmática. Vou explicar para vocês como vocês vão fazer ela, antes e durante a exposição. Tu vai inspirar lentamente pelo nariz, sentir que tua barriga vai expandir, segurar por um segundo e expirar lentamente pela boca até que todo o ar saia dos teus pulmões. Tu vai fazer isso por 1 ou 2 minutos antes de começar a fazer os exercícios anteriores que a gente falou. Por que a gente está usando essa técnica aqui em questão? Quando a gente se sente ansioso, nervoso, com medo, o nosso sistema nervoso simpático ele é acionado. O que é o sistema nervoso simpático? É aquele que vai nos colocar a postos para correr, fugir, evitar uma situação, ou seja, o sangue vai para as nossas extremidades se a gente precisar correr, a gente começa a ter taquicardia, sudorese, a gente fica mais exaltado. Então, uma maneira da gente voltar para o nosso estado basal, nosso estado de calma, é justamente praticar a respiração diafragmática. Ela vai fazer com que a gente ative o sistema oposto ao simpático, que é o parasimpático. Esse sistema faz com que os nossos batimentos cardíacos voltem para o normal, a gente volte para um estado mais basal, fisiologicamente falando. Quando a gente vai parear algo ansiogênico, uma situação que nos gera ansiedade, com um estado de relaxamento, a tendência é que a nossa ansiedade, ela sim diminua. Então, usar essa técnica vai te ajudar a associar uma situação de fala que te causa ansiedade a um estado de maior calma, tornando essa exposição gradual mais eficaz. E lembra aqui que o objetivo não é que a gente elimine totalmente a ansiedade. Ela vai estar ali. Não tem como eliminar toda a nossa ansiedade. A ideia aqui é que a gente consiga gerenciar, lidar com essa ansiedade, para que ela não nos impeça de nos comunicar e de aproveitar as oportunidades que o inglês pode nos trazer. E a gente não terminou ainda, mas antes, me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa técnica. Mas se tu ainda sente que o fato de não aprender inglês é culpa tua, tu te sente culpado por causa disso, assiste esse vídeo aqui que eu te mostro por que isso não é verdade e além disso eu te digo o que tu pode fazer para aprender a língua de verdade.